Ah, irmão Paulo. Não, depois eu dou o recado. Pode- Não é? Pois não? Depois da palavra eu dou o recadinho. Tá. Não, pode, quiser dar, fica à vontade. Então, vamos dar início. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Somente até aqui. Amém. 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 É uma parábola do Senhor Jesus, entre tantas e tantas que ele falou com a multidão por parábolas, né? É porque antes dele fazer essa parábola, há um questionamento dos seus apóstolos, né? Seus apóstolos, ele está dando um sermão profético, falando do princípio das dores. Quando ele está falando lá, ele ia saindo do templo e aproxima-se dele os seus discípulos. Ele sai do templo bonito, a formosura de Israel, aquela coisa linda que foi construído, o último por Salomão, Salomão e depois destruído, e posteriormente pelos outros reinados. E quando ele está saindo, seus apóstolos mostram para ele o templo, né? E aquela beleza, aquela visão linda lá de cima, que realmente era muito lindo. Diz que nessa época, onde estava bem nuva, as partes dele, quem olhava assim, via de longe aquele templo lindo, era bonito, chamava a atenção das pessoas. E seus apóstolos ficam orgulhosos daquilo. Ele assenta no Monte das Oliveiras, né? E chega a ser os seus discípulos em particular, dizendo, é, antes dele falar essas palavras, Jesus olha para o templo e fala assim, Jesus fala assim, aproxima-se deles dos templos e mostra o templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo isso aí vai ser demolido, destruído, porque os seus discípulos, naquele momento, eles olham com os olhos da carne, os olhos que enxergam as belezas naturais, as belezas que você consegue, se, de certa forma, ficar feliz por ter uma coisa bonita, você olhar, aquilo é meu, aquilo pertence a nós. Toda pessoa fica feliz, porque nós estamos numa carne, temos que viver, temos que comer, temos que ter as nossas obrigações, temos que trabalhar, temos que ser honesto, mas nós estamos ainda sendo humano, nós não estamos ainda com outro corpo que nós não vamos enxergar mais essas coisas. No momento, nós enxergamos isso, né? E o Senhor Jesus fala, e eles ficam olhando aquilo. E o Senhor Jesus dá vários sermões, continua dando um grande sermão para eles, falando dos finais dos tempos, falando da sua vinda, do final do mundo, de guerra, tremores de guerra, que vai abalar a terra, que vai acabar, e todo mundo fica preocupado. E vai acontecer. O final do mundo vai acontecer. Está escrito aqui: guerras, tremores de guerra. Ele vai descer, vai julgar sua igreja, vai abalar o céu, ele vai aparecer nos ares com seus anjos. Vai acontecer, porque está escrito na palavra de Deus. Mas quando ele fala aqui, ó, que o reino do céu será semelhante às 10 virgens, né, que seria 5 loucas
e 5 prudentes. Ele está dando um sinal. Ele está dando um sinal aqui. Ele fala para vocês, olha, vai ter lá atrás. A palavra é bem clara. O final do mundo vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer. Mas ele deixa aqui bem claro, ó, porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, só unicamente meu Pai, Deus, que sabe essa hora. Mas nós temos que se preocupar com o dia de hoje. Nós temos que estar atento pelo que nós estamos fazendo, pelo que vai acontecer com nós, pelo que pode vir sobre nós. E daí ele dá esse sermão aqui das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Para você acreditar nisso aqui, no final do mundo, que tem o inferno, que se, todo mundo vai ser julgado, todo mundo vai ter que comparecer ao tribunal de Deus, você tem que entender a Bíblia, a palavra de Deus. Por isso que fala, toda a palavra de Deus, ela é apta para instruir, para corrigir, para extorquir, para clarear, para nós em toda boa conduta, para nós entender as Escrituras. O apóstolo Paulo falou, nós temos que ser instruídos pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, para você entender isso, você tem que entender lá atrás. Antes do pecado entrar na terra, no mundo, Adão e Eva viviam de plena liberdade com Deus. Adão conversava com Deus. Deus descia na terra, falava com ele. Tinha, tinha prazer de descer, compartilhar as coisas lindas com ele, que ele estava vivendo no paraíso. Até que quando o pecado entrou, por um erro humano, por uma vaidade, o pecado entrou. Daí o Deus se afastou do homem. O homem ele foi expulso do jardim, do paraíso, e teve que trabalhar, viver de acordo com uma vida humana, onde houve o sofrimento. Daí o pecado entrou. Quantos anos o ser humano, depois que o pecado entrou na Terra, teve sofrimento, sem ter uma direção certa de lutar pela vida eterna? Deus falava com ele, sim. A palavra lá atrás era instruída por profetas, por homens de Deus, homens que tinham sonhos, revelações, e foram escrevendo, né, as suas biografias que acontecia. E isso foi passando para a humanidade, um para o outro, e onde se formou a palavra de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus é instruída por Deus, pelo Espírito do Santo de Deus, mas foi escrita por pessoas que Deus teve a revelação de Deus. Foram escrita por mão humana, instruída por Deus, escrita por mão humana. Então, quem lê, quem é inteirada por ela, sabe o que eu acabei de ler aqui, entende isso, tem uma preocupação. Porque ele fala, essa palavra que o Senhor Jesus dá, porque os seus apóstolos, todos eles têm a curiosidade, perguntar, mas quando vai ser? Quando que vai ser o final do mundo? Quando que essas coisas vão acontecer? Ele fala assim, ó, então o reino do céu, né, será semelhante a 10 virgens que, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Que lá em Israel ele dá um exemplo, quando o noivo ia casar, as virgens, elas ficavam num, numa espera com a família, e o noivo vinha, seguia um cortejo com eles até chegar lá na casa. Lá eles faziam as festas, ficavam entre eles, né? Então eles tinham que acompanhar aquelas lamparinas acesas. Mas eles tinham que estar atentos até o esposo chegar com elas para ir no lugar das festas, onde tinha as bodas que eles faziam. Então ele compara, faz uma parábola sobre isso. Fala, olha, o reino do céu vai ser como 10 virgens esperando o esposo, mas dessas 10, 5 são prudentes e 5 são loucas. As prudentes levam as suas lamparinas, com seus azeites preparada, fica esperando o esposo. E as loucas não. Leva somente a lamparina, chega lá, a comparação que ele dá, porque elas tinham que ficar esperando o esposo chegar, o povo de Israel, até ele chegar, elas cansava, ficava lá sem saber, e nisso aqui que ele dá comparação, ele fala, elas dormem, elas dormem. Mas só que as prudentes têm o azeite de reserva. E as loucas não. Aí chega o esposo. Mas antes do esposo chegar, eles gritaram assim: Ó, o esposo vem vindo. Na hora que elas acordam, as prudentes, as loucas, as prudentes com as suas lamparinas acesas, elas chegam para ela e falam assim: as loucas, por favor, você empresta um pouquinho do seu azeite para nós? Isso é uma parábola que o Senhor Jesus está falando, né? Não o que aconteceu lá. Ele está falando para nós ficar, como nós temos que ter atenção
Como que nós temos que preparar nós? A preparação como tem que ser. Olha, você, as Lucas fala para ela, você empresta um pouco do seu azeite, que acabou o nosso azeite. E as prudentes, que já chama prudente. O que é prudente? Pessoa prudente. Pessoas que sabem ter boa conduta, sabe ter bom relacionamento, sabe ser espiritual na palavra de Deus, sabe olhar com as coisas com clareza, com discernimento. Ela olha, sem maldade nenhuma, elas falam, olha, nós estamos com azeite para nós. E nós vamos acompanhar o esposo. Se nós der o nosso azeite para você, vai faltar para nós. Vai lá no lugar que vende, compra, ainda dá um conselho para elas, tentando fazer o bem. Se vocês comprarem, vocês vêm, né, e segue o esposo. Isso elas vão comprar. O esposo vem. E as prudentes entra dentro. Ele vai lá na boda e entra. Aí chega as loucas. Na hora que as loucas chegam, ele fala bem, mas as prudentes respondem, mas aí, tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E estavam preparadas, as que estavam, entraram nas bodas e fechou a porta, né? E depois chegou as loucas, insensata. Chegaram elas, não deram mais tempo. Elas batem na porta e não tem mais tempo, né? E o Senhor, ela fala, o Senhor responde para ela ainda, ó, elas batendo na porta, ela fala assim, chegaram também a outras virgens loucas, Senhor, abre-nos as portas. Começaram a bater, ele responde, e fala assim, ó, e ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço, não sei, né? Eu conheço as que chegaram comigo, as que estão aqui, o azeite, então essas minhas esposas, que elas estão preparadas. Agora vocês. É triste falar isso, né? Porque isso vai acontecer, e está acontecendo. É, a preparação, só existe duas coisas. Você entendeu o pecado quando ele entrou no mundo, e o pecado que reina hoje. O que que é o pecado? É você fazer aquilo que é contrário ao bem, fazer o mal que é contrário ao bem, aquilo que oprime, que deixa o Senhor, o Espírito Santo triste. Entristecer ele é o pecado. Fazer as coisas ao contrário. Fazer as coisas que é o contrário ao bem é o mal, e o mal é o pecado. E por isso que fala, vigiai. Ele fala bem claro, vigiai, porque vocês não sabem o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Porque a preocupação nossa você está aqui hoje, você pode falar, eu vou atravessar do outro lado da rua. Será que eu vou chegar vivo lá? Você não sabe. O carro pode te atropelar. Você fala, eu vou dormir hoje. Você pode falar assim, eu vou dormir hoje, amanhã eu vou acordar, eu vou fazer isso, aquilo, outro. Você faz, que é natural, nós fazemos um projeto. Mas nós não sabemos se nós vamos acordar vivo. Você pode falar assim, eu vou fazer uma viagem de trabalho com o meu carro, eu vou voltar na sexta-feira, vou fazer isso a hora que eu chegar. Nós falamos porque nós estamos dentro de um corpo de carne e temos que falar, é nossa vida, mas nós não sabemos se vai acontecer isso. Por isso que ele fala, vigiai e orai, porque você não sabe a hora que o Filho do Homem vai vir. Mas isso aí, para acontecer isso, o que que é vigiar? É você ter sua vida, a tua vida, você ter a tua conduta, você ter a preparação, saber que qualquer hora você está nesse mundo, você vive nesse mundo, mas você não é desse mundo, você é um forasteiro aqui. É isso, é o nosso pensamento que ele está falando para nós ter aqui. Não para nós deixar de viver, de ficar só enfucado, é triste, não. Saber aquilo que está dentro do nosso coração, porque no dia que acontecer isso, que você partir dessa terra, todos nós vamos ter que enfrentar o tribunal de Deus, os bons, os ruins, os justos e os injustos. Lá vai estar escrito todas as coisas que você fez, os seus pensamentos, as tuas obras, aquele que procedeu, se foi por bem, se foi para o mal. Todas as coisas vai estar escrito lá, um por um vão ter que passar por esse tribunal. E não adianta, ninguém vai escapar. Ah, mas quando vai ser isso? É, o Paulo fala que viu, João escreveu que viu a alma daqueles que foram decolados, cortados, sendo julgados e vivendo com Cristo. Quer dizer, todos que foram antes, os que vão depois, todos vão passar pelo tribunal de Deus. Naquela hora lá, nossos atos, nossos pensamentos, aqueles pensamentos ocultos que ninguém nunca imaginou que você pensou aquilo,
aquele que você fez que nunca ninguém viu que você fez. Ninguém, você até esqueceu, está esquecido, mas está escrito, registrado no livro. É uma palavra que é ruim falar isso, né? Dá tristeza falar isso, porque a carne, ela tem para enfrentar isso com verdade, ela tem que desfazer de vários prazeres dela para entender isso que está escrito aqui. Ela tem que olhar isso aqui com outra visão, outro espírito, outro sentimento. Ela tem que olhar para essas palavras aqui, ler, entender de outra forma, porque a carne, para ela entender isso, ela tem que deixar, tipo, tirar uma capa dela com várias coisas que está enraizado dentro dela e ela não consegue ficar livre. Mas somente ela vai conseguir ficar livre se ela entender. Eu vou ter que passar pelo tribunal de Deus. Eu tenho que mudar minha conduta. Eu tenho que mudar meu jeito de viver, meu jeito de agir, meu jeito de proceder. Eu tenho que mudar minha maneira de falar com as pessoas, a minha maneira de julgar. Eu julgo muito mal. Todo mundo para mim tá enganando. Todo mundo é ruim. Todo mundo é mal. Ninguém merece perdão. Eu tenho que mudar meu jeito de enxergar, de ver. É isso. Porque quando chegar aquele dia, a vantagem, não adianta, fala a palavra de Deus assim, os bons e os maus, os bons, as suas coisas, sabe aquela pessoa que errou, aquela pessoa que, que, que morreu, ninguém deu nada para ele, tá lá, morreu no pecado, mas ninguém sabe o que aconteceu com ele. Naquele dia, no julgamento, sabe o que vai acontecer? Aquela pessoa vai estar lá sendo julgada, tudo que ela fez vai estar escrito lá no livro das nossas ações, mas só que ele tem a vantagem que a hora que ele está sendo lá, vai ter o acusador. O acusador vai levantar para fazer acusação de todos nós. Vai acusar mesmo. Está escrito aqui. Eu não estou falando por mim. Eu não estou inventando nada. Eu estou falando o que está escrito aqui. Por isso que nós temos que ler as escrituras desde quando entrou o pecado com, lá com Adão, até quando o Senhor Jesus foi crucificado, entregou por nós, pagou nossos pecados, até nos dias de hoje, até entender esse julgamento, porque nesse julgamento, na hora que você for julgado, todos nós, vai ter um acusador levantar, falar de todas as nossas falhas. Ele vai falar mesmo, vai falar de todos os nossos pecados, de tudo aquilo que nós cometemos, de tudo aquilo que ofendeu, das ofensas, das enganações, enganamos o próximo, fizemos alguma coisa que não foi lícito e vai estar escrito. Mas tem uma vantagem. Naquele dia vai levantar um advogado, vai falar assim: essa pessoa aí, você está falando que fez isso, aquilo, outro, mas uma madrugada, ele chorando, chorando, com o coração quebrantado, seu sentimento quebrantado e contristado, ele se arrependeu daquele momento, então ele vai ser absolvido agora. Quer dizer, vai pagar, pode entrar para o gozo do seu Senhor. A vantagem é essa, para aqueles que se arrependem de seus pecados. Pecar nós vamos pecar, errar nós vamos errar, mas aqueles que se arrependem, naquele dia o advogado vai levantar com uma força tão linda. Olha, teve uma madrugada, teve uma manhã, teve uma noite que essa pessoa realmente fez isso que você está falando aí, mas ele quebrantou o coração dele, ele chorou tanto, se arrependeu, que não teve jeito, eu abracei ele na hora, ele deixou de fazer os seus pecados, eu falo bem claro, aquele que se arrepende e deixa de fazer os seus pecados de Deus alcançarão misericórdia. Esse dia vão alcançar misericórdia. Então, não sei quem está escutando, quem precisa. Examine o teu coração. Se tem que parar com alguma coisa, para agora. Para, você não sabe. Se você vai atravessar amanhã uma rua, você vai voltar vivo. Você não sabe se você está andando de repente um fiozinho, uma veinha da sua cabeça lá seca e você é ceifado. Por isso que ele Glória a fala, Deus. insensatas pessoas assim, não tem um pensamento firme, não quer pensar firme. Pessoas que estão no erro e vai continuar fazendo erro. Amanhã eu vou mudar e não quer mudar nunca, muda, sabe? Insensatez. Pessoas que ainda têm orgulho de fazer as coisas erradas, parece que têm prazer em ter mais, e aquele glamour de estar no meio da mídia, mas ela está errada, ele está lá, e vai, a sua carne parece que deixa o Espírito, não tem lugar para o Espírito Santo entrar lá dentro. Não tem lugar para o azeite, não levou azeite. Aqui essas virgens não levaram azeite. O azeite do Espírito Santo, que nós dependemos tanto dele.
Precisamos tanto dele. Ele sabe o que é o Espírito Santo? É o seu amanhecer, é o seu andar, é o seu dia, é o seu anoitecer, é o seu sono, porque aqueles que têm o Espírito Santo, em paz ele deita, em paz ele levanta, e somente só produz coisas boas. Não deita, nada condena ele não tem, ele sabe que ele errou, mas ele pediu perdão, e sabe que alcançou o perdão de Deus, porque ele sabe que aquele dia do julgamento ele vai ser absolvido, ele vai ter aquele advogado falar: isso aí não, vem cá, pode entrar para lá, vai, entra pela direita, vai, pode entrar, a porta vai estar aberta. Mas ai daqueles que vão ter que enfrentar tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que foi escrito, todos os atos, tudo aquilo que foi emprestado para Deus. Será que Deus deu um dom para ele? Ele usou esse dom com sabedoria, usou para edificar ou para matar? Aquele que Deus emprestou, mandou, deu ouro, deu fortuna para ajudar os pobres. Será que ele ajudou os pobres? Será que ele, quando eu estive nu, eu estive enfermo, eu estive preso, ele fosse me ver, me visitar, me desse o que comer? Será que ele fez isso? Está tudo no livro, está tudo escrito. Não, para mim, sabe, para mim também, eu tô lendo aqui, eu tô pensando, meu Deus do céu, tem que fazer uma reflexão na minha vida. Eu sei que não adianta, ninguém vai escapar do tribunal de Deus. Eu preciso fazer uma reflexão na minha vida. Eu preciso saber também. Eu quero o meu arrependimento agora. O Deus quer o arrependimento agora. E Ele não aguenta, Ele não abandona. Ele, um coração contristado, uma mente quebrantado, sabe? Que é aquela, aqui Davi, quando ele o profeta. Natan chega para ele e fala do seu pecado, fala: Davi, você pecou, você fez aquilo, cujo, fala: olha, Davi primeiro chega para Davi: Davi, o que que eu faço? Cujo homem tem as suas ovelhas, né? Faz aquilo, pega um homem, mamado na frente para pegar as ovelhas dessa mulher. Uma parábola que ele faz lá falando: Davi, fala: esse homem tem que ser morto. Isso aí é digno de morte. Fala para mim que eu vou matar ele e restituir essa mulher. Aí Natan fala: esse homem é você, Davi. Sabe o que ele faz? Na hora ele cai no chão, na hora. Pá! Cai no chão, seu coração fica quebrantado, contristado. E ele não ficou sem palavra, e acabou a vida dele. Ele ficou buscando perdão até conseguir o perdão. Porque ele sabe que ele ia ser julgado. E se ele fosse julgado daquele jeito, sem um arrependimento, ele sabia para onde ele ia. Porque, irmão, não temos que correr. Aqui está escrito. Aqui fala bem claro assim, ó. Ó, ó, ó. E separará, Deus vai separar, né, e destinará aquela outra parte que não teve arrependimento, aquela parte que pecou, não se arrependeu, quis a razão, aquela parte que sempre fez o mal. Ele vai separar esses hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Onde vai ser isso, irmão? Onde? É no inferno. Está escrito aqui. E quem fala essas palavras é o Senhor Jesus. Não somos invenções humanas. Não sou eu que estou falando. Eu estou falando que serve para mim. Às vezes, o mundo está difícil hoje. Tá, sempre foi. Tem confusão nas igrejas? Hoje tem, sempre teve. Apóstolo Paulo sofreu para colocar paz, as cartas que ele escrevia, quantas desordens que tinha, sempre vai ter, nunca. O que nós temos que ver é nós, nosso sentimento individual, a nossa alma, que é cinco prudente, era elas, ela falou: eu não posso dar do meu azeite para você, eu não posso emprestar, senão vai faltar para mim, é a fé, meu Espírito Santo, como que eu vou dar minha fé para você? Como que eu vou te dar o Espírito Santo? Que quem só pode dar é Deus. Sabe, essas coisas assim, mais ou menos para você entender. É individual, então nós temos que viver a nossa vida, a salvação. Pai não salva filho, filho não salva pai. O que nós temos que fazer é orar, ensinar boas condutas, buscar, dar nossa mão sempre para levantar eles, sempre abraçar, sempre ensinando o caminho da verdade, sempre ensinando a eles: olha, o que salva é Deus. O Espírito Santo entra no coração limpo, não adianta coração sujo, imundo, querer a benção de Deus que não vai receber, não tem como receber. O Espírito Santo está onde a casa está limpa, onde o sentimento está limpo, onde a mente está limpa, não tem maldade, não tem inveja, não tem hipocrisia, não tem querer o mal do próximo, não adianta, a mente e o coração tem que estar limpo, onde o Espírito Santo possa ter livre, assim, a operação, livre curso, onde ele pode fazer suas grandezas em nós. Somente isso nós temos que ajudar as pessoas, levar boas novas para ela, pegar nossos filhos, nossos parentes, explicar para ele: olha, existe o inferno, sim.
Nós temos que estar preparado, que hoje o seu pai está vivo, você está vivo, como muitos já foram. Amanhã pode ser nosso dia. Amanhã ele é como o ladrão da noite. Você está aí, vai ter guerra, vai ter o final do mundo, vai ter. Mas essa preparação de viver dia a dia, vivendo em luz, vivendo em espiritualidade, vivendo em verdade, vivendo em sentimentos bons, fazendo bem, não querendo mal de ninguém, não destruindo a vida de ninguém, não falando, não pegando, replicando coisas ruins que você recebe pelo WhatsApp para acabar com a vida das pessoas, e comentário para cá, comentário para lá, e um comenta ali, essas coisas que traz disserção, até acaba com a família, a pessoa não consegue dormir depois, e deixa que Deus toma conta. Todos vão ter que passar pelo tribunal de Deus, os bons, os ruins, aqueles que fizeram os sentimentos ocultos, sentimentos abertos, todos, deixa para Deus. Não faça, não fica replicando coisas que traz tristeza. Eu tenho que falar, não tem que falar nada. Deixa que Deus faça o julgamento, Deus que Deus cobra. Deixa que Deus faz as coisas do jeito dele. Nossa, é um sentimento da palavra de Deus. A gente pensa em uma coisa e Deus vem com outra. A gente vai falar uma coisa e de repente muda todo o curso da palavra. Então a palavra é essa, hoje o conselho. Vamos viver como não se sabemos que nós vamos viver amanhã, não. Então vamos limpar nosso coração. Vamos pensar coisas boas. Tem as loucas, vamos orar por elas. Tem muitas loucas aí no mundo hoje que nós temos que orar, ajudar elas de uma forma, mas a gente não pode emprestar o Espírito Santo para ela. Nós não podemos emprestar fé para ela, não tem como. Nós temos que falar, olha, se você não tiver fé, se o teu coração não estiver cheio do Espírito Santo, você amanhã não sabe se você vai estar vivo amanhã ou não, ou se Jesus vai vir buscar sua igreja ou não. Nós temos que estar preparado, limpa, perdoa. Se você perdoar, você vai ser o grande beneficiado, vai limpar o seu coração. Tirar. Quando você perdoa, a mágoa sai do seu coração. Quando você perdoa, você perdoou, você se reconciliou. Está escrito lá, olha, que tal dia minha serva lá na terra, que estava com um grande mágoa no coração, um grande sentimento, meu servo. Eles perdoaram, se reconciliaram e tá lá. E naquele dia o acusador, se te acusar você, o advogado vai levantar, não. Tal dia eles se perdoaram, ela limpou o coração dela. Você não pode acusar ela dessa coisa que ela já se arrependeu. Aquilo já foi, apaguei do livro já. E Deus fala bem claro, né? Quando eu perdoo alguém, eu já nem me lembro mais dos pecados dele, eu já paguei. Essa pessoa se arrependeu, arrependimento de verdade, de coração, arrependimento singelo, arrependimento que o Senhor olha lá dentro e fala, agora limpou o coração dele, Deus apaga. Fala, apaga todas aquelas besteiras que a gente comete dia a dia. Irmão, a gente ofende as pessoas sem ver às vezes. Sai da nossa boca palavras que ofendem o próximo, a gente não vê, mas fica registrado. Está registrado. Por isso que temos que tomar cuidado, discernimento, prudência, saber estar sempre ligado com o Espírito Santo dentro de nós. Saber que a nossa vida, nós somos como uma erva do campo. Nasce, floresce, fica bonita, aquela flor linda, 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 que todo mundo passa. Olha que coisa linda, né? Mas vem o vento, seca e amanhã ela não está mais aqui. Nossa vida é assim. Não sabemos o dia da manhã, mas nós sabemos o dia da agora, o que nós temos que fazer agora. Esse momento é importante para cada cristão viver de acordo com a dignidade cristã. Mas para isso, leia. Enquanto você está em vida, leia. Para você entender isso, tem que ler. Desde lá de Gênesis, vai até João, o grande que escreve aquelas cartas, que já fala as coisas mais profundas e mais sábias que você tem que entender. Está tudo escrito aqui. As escrituras é para nós ler, para nós instruir dela, para ter referência dela, do bem, do mal, espiritualidade, as demais coisas, ele sabe, ele vai acrescentar na sua vida. Você não deixa nenhum passarinho passar necessidade, nenhum passarinho ele deixa, né? Ele vai deixar você, que é filho dele. Então fique em paz, tire a ansiedade do seu coração. Tira o medo do seu coração, tira o medo. Se acontecer, se ele chegar à porta e estiver fechada, não. Se arrepende de alguma coisa que você fez, fala, Senhor, me enche do seu azeite, do seu Espírito Santo. Pode me encher. Eu não vou decepcionar o teu no dia, naquele dia do julgamento lá. Eu sei o que eu estou fazendo hoje, eu sei o que vai ficar marcado na minha vida hoje. Eu sei essas coisas erradas, eu vou deixar de fazer. Daqui para frente eu vou ter uma mudança na minha vida. E naquele dia vai estar registrado lá. Você pode viver desse jeito.
A lamparina cheia, preparada para qualquer momento, para qualquer hora. Viva como você fala, ah, se o Senhor viesse me buscar hoje, ó, o azeite aqui, ó, a lamparina acesa aqui, ó, e se ele viesse me buscar hoje, viva desse jeito, com a convicção, com a certeza viva que você, nada naquele dia vai estar escrito que vai desabonar a tua conduta, que vai tirar o teu direito de entrar do seu nome ser apagado, não, do livro da vida, não. Seu nome está escrito lá com caneta de ouro. E quando Deus escreve com caneta de ouro, ele não escreve para ficar um livro borrado, apagado, sabe? Não, não. Está escrito lá. Agora, os seus pecados ele pode apagar. Os seus erros ele pode apagar. De acordo com aquilo que você pensar hoje, nesse momento, e viver daqui para frente. Para trás, esquece. Esquece o passado. Olha daqui para frente. Deus, olha enquanto você ainda no partiu dessa terra, enquanto você não deixou essa terra, olhe para você, mude seu jeito de pensar, seu jeito de agir, reconheça se eu fiz alguma coisa que, que desapontou o Senhor aí no céu, que prejudicou alguém, que sei lá, que fez algum mal, algum dano para alguém. Está em tempo ainda de nós se reconciliar com Deus. É isso que Deus quer de nós, a reconciliação sempre com Ele, para que o nosso coração esteja sempre aberto. A hora que o Espírito Santo fazer morada aí dentro, você vai ser uma pessoa tão feliz que você não vai ter medo mais de nada. Você não vai ter medo mais de nada. Quando aquele povo lá do passado, que Lucas teve essa prova, eles pegavam, Lucas estava escrevendo, acompanhando Paulo, ele fala, a morte é por um momento. É só um momento que nós temos que passar pela morte. Ele pegava aquelas pessoas que eles iam ter festa, os cristãos mesmo que jogavam nas arenas, sabe que as arenas para ser morto pelas bestas, pelos leões. Eles pegavam essas pessoas e conversavam com elas, falavam, olha, vocês vão entrar lá, não tem jeito. Todos vão ter que entrar lá, mas lá vai ser só um momento. Porque o que espero por você nem compara, nem dá nem uma comparação esse momentinho que vocês vão passar lá. Vão em paz, tira o medo, as pessoas entravam sem medo, e vendo os leões vir sobre elas, que ia sobre os leões, sobre as bestas lá, elas não tinham medo. Por quê? Porque só não parina. Isso, e o azeite estava dentro dela, estava firmado na fé que era em Cristo Jesus. Tinha certeza para onde elas iam, essa certeza tem que estar dentro de você, dentro de mim. Vamos viver. As demais coisas, Deus fala para nós. Ele vai acrescentar nosso trabalho, nosso pão, ele vai, nossa roupa, vai nosso salário, não vai faltar nada para ninguém, fique em paz, você não vai passar necessidade, a gasolina do seu carro não vai acabar, o pão da sua mesa não vai faltar, você vai ter para emprestar, para dar, para doar, para ajudar, fique em paz, só limpa o seu coração para que o azeite possa descer lá dentro e você fique sempre pronto para a hora que gritar: o esposo vem vindo! Ó, esposo aí, você pode vir, vem, pode vir aqui a minha lamparina, aqui meu azeite, pode vir que eu estou preparado. É isso que ele quer de você. É um conselho. Guarde essas palavras no seu coração. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos Amém. agradecer a Deus. Uma Deus, se estiver e faz a oração de agradecimento, uma Deus. Glória a Agradecemos Deus. a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória